Meu povo, boa noite. Estamos aqui para mais um Old School Jiu-Jitsu e hoje nós vamos ter o prazer de ter a presença dessa fera brava, que é o mestre Márcio Santos. Mestre. Muito obrigado pela oportunidade de estar nesse programa especial, entendeu? Nesse podcast, que eu achei muito legal esse convite que vocês fizeram. E espero contar um pouco da história aí do jiu-jitsu aí. Isso, mestre. É exatamente por isso que nós te chamamos, né? A história do jiu-jitsu passa pela sua vida, né, mestre? Com certeza. Lá nos primórdios, né, de tudo que aconteceu aqui no Brasil, né? Então vamos conversar um pouquinho, saber como é que o jiu-jitsu entrou na sua vida, mestre. Como é que foi? Não, eu comecei a treinar numa academia que tinha na cidade de Copacabana, chamada Samurai. Que era uma academia do judô, com o mestre Fernando, que hoje é até a academia do Rosado. Interessante. Entendeu? Sim. E essa academia era uma academia muito boa. E o que aconteceu? Um belo dia, eu passando pela Nossa Senhora de Copacabana, eu encontrei um amigo meu e falou: puxa, você tem que ir lá treinar jiu-jitsu lá com a gente, tal, não sei o quê, lá no Carso. Aí ficou aquele papo, né? Eu já estava tendo ficando bom, né? Na parte de judô, né? Certo. E aí eu cruzei com o mestre Peixotinho, né? Sim. Atravessando a rua na Barata Ribeiro. Então ele olhou para mim assim, eu olhei para ele, ficou um clima meio assim de, pô, né? Te conheço, como é que vai ser, né? E aí acabou que a gente ficou amigo, né? Ficou uma coisa assim meio de suspense, né, na hora, né? Mas aí a gente ficou amigo e ele me levou para o Carson Gracie. E eu, na verdade, eu tinha uma fama de... Eu era muito brigão, porque eu morava na academia, na rua da Carson Gracie, na rua Silva Castro. Eu tenho uma casa na Silva Castro. Aquelas casas... Foram meus avós que construíram aquelas casas, entendeu? Não tem problema, mestre bronca. Meus avós que construíram aquela casa. Aquelas que legal. Casas. Inclusive a casa onde é a academia do mestre... Não, a academia da Carson Gracie, ela ficou na esquina, né? Certo. Que é um prédio de 3 andares. Que é um prédio que era do Zé Paulo, entendeu? O Zé Paulo construiu esse prédio de 3 andares. Ah, tá, certo. A minha casa é a número 51, né? Certo. Então, o que acontece? Quando eu estava na rua, no momento de uma discussão na rua, né? Eu era garoto, né? Devia de ter uns 16 anos, né? Aí o que aconteceu? Eu cheguei e o Carso me viu, né? Pela segunda vez e falou assim... Viu você o quê? Brigando na rua? Quase brigando. Você vai pra academia lá treinar, não sei o quê. Porque eu gostei muito de você lá do seu treino. Falei, viu que você era galo vermelho. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá e comecei a treinar. E eu falei, olha, Carso, eu não tenho condições de treinar aqui porque eu não tenho dinheiro para pagar, entendeu? Mas eu adorei a academia. Não precisa, você vai ficar aqui comigo, porra, direto, né? Aí eu falei, tá bom. Comecei a treinar no Carso, né? No primeiro ano, no segundo ano. E no primeiro ano ele me botou no campeonato. Eu fiz uma eliminatória no segundo, terceiro ano de faixa azul, né? Aquelas famosas eliminatórias lá na Carson. Eliminatória na Carson Gracie, né? Onde que eu lutei com Romero Jacaré, que era o que criou a aliança, né? Sim. Então era a luta principal lá da época de faixa azul, né? E aí, onde a gente... Olha o nível dos faixas azuis daquela época. Onde os vencedores iam representar a Academia Gracie lá no Melo Tênis Clube. Caramba. Entendeu? Então a gente foi no Melo Tênis Clube. Eu fui um dos representantes da academia, né? Porque eu tinha vencido toda nessa disputa, né? Na faixa azul. Certo. E o Carso, o que aconteceu? Eu ainda me lembro dessa cena, né? Porque eu falei, pô, eu nunca disputei um campeonato, mas na verdade o campeonato já era ali, né? Aí ele falou, não, aí me deu
Um pescoção. Pescotava aqui. Pescotapa, assim, né? Você vai entrar no ônibus, você vai lutar mesmo, lá no Melo Tênis Clube, acabou. Aí eu fui lá, cheguei lá, a torcida enorme, né, lá na Zona Norte. Aí veio um cara enorme, né, para lutar comigo. Eu, em 30 segundos, eu peguei uma chave de braço nele, né? Caramba. Só que ele caiu fora do tatame, a luta voltou. Aí, uma luta que era fácil se tornou muito difícil. Eu acabei vencendo, mas foi aquela luta, né? Imagina a Zona Norte toda em cima da gente, né? Caramba! Faz isso aqui. Eu acabei saindo vencedor dessa jornada lá, né? Fácil, que foi, né? Quando é mais difícil, é mais também prazeroso, né, não, Marcinho? Foi prazeroso. Aí o que acontece? Eu comecei a conhecer o mundo do jiu-jitsu, né? Que era uma coisa muito era muito maior do que eu imaginava, né? O mundo do jiu-jitsu é uma coisa muito maior do que eu imaginava. Para mim aquilo me encantava, porque eu tinha 18, 19 anos, né? Certo. E logo em seguida foi quando o Hollis entrou. Eu sempre vi o Hollis, né? Sempre porque o Cássio dava aula terça, quinta e sábado, na parte de cima, e segunda, quarta e sexta. O Hollis era no andar de baixo, né? E isso invertia na terça, quarta e quinta, né? E o que aconteceu? Você pegou muito tempo do Hollis lá? Eu peguei... Com que idade você entrou no jiu-jitsu? Vamos fazer a conta. No Cássio, uns 16 anos. 16 anos. Isso foi em 1900 e... não me pergunta a data. Porque em 82 ele faleceu, o Hollis, né? Então, você chegou a pegar alguns anos dele vivo? Peguei. Opa, e o Hollis, quando ele entrava assim, eu ficava sentado no Cássio, e o Hollis ia sempre visitar a academia, né? Então, quando o Hollis entrava, eu tinha uma admiração assim especial, porque ele parecia um príncipe, né? Príncipe do jiu-jitsu, né? Ele entrava... Príncipe do jiu-jitsu. Muito simpático, cara, é um líder, né, cara? Para mim foi um dos melhores lutadores que eu vi na minha vida, porque eu cheguei a ver, né, ele lutando, né? Sim. Naquela disputa entre o karatê e o jiu-jitsu, sim, no Olímpico. Foi. Eu era pequenininho, eu tô na arquibancada lá. Caramba! Então eu vi aquela luta, né, cara? Eu vi a luta de toda a família Gracie ali. Caramba! Então eu fui me encantando com a família Gracie, né? Então, o que aconteceu? O Hollis chegou para mim e ele falou assim, Márcio, o Márcio Stambovs, que tinha desafio da família Gracie, do jiu-jitsu, né? Sim. Na luta greco-romana contra a Gama Filho. Opa! Entendeu? Sim. A gente tinha o Sansão na Gama Filho, o Vando, né, que era o irmão dele, né? Toda a pessoa Estamos da Gama falando Filho. isso de 1980, mais ou menos, não 81. Não me pergunta a data, que até o Peixoto brinca comigo. Pô, você não se lembra de data nenhuma, meu Márcio, porra. Não, porque eu tô medindo pela época do falecimento do Hollis, porque era a época, né, que ele, inclusive, liderava a equipe, né? E um dos melhores... Que, inclusive, Peixotinho tava, mais Peixotinho, mais Pinduca. E um dos melhores amigos do Hollis, cara, era o Ricardinho Azulay. Opa! E o Ricardinho Azulay era namorado da minha irmã. Entendeu? Olha que loucura, né? Eu estava dentro da família, já conversei praticamente dentro ali, né? Já era sua, né, Marcinho? De um jeito ou de outro. E o que aconteceu? Ele chegou para mim e falou, eu estava num sábado na parte da manhã, ele apareceu lá em cima, na academia, e falou, assim, você quer lutar um campeonato de greco-romano? Eu falei, o Hollis. Eu falei, eu nunca lutei. Não, porque o Márcio Stambovs machucou o joelho e eu quero que você entre no lugar dele. Caramba. Aí eu falei, pô, eu? Ele falou, mas eu quero te dar aula primeiro, entendeu? Você vai ter aula comigo durante uma semana lá na salinha de baixo, né? Interessante essa percepção da família Gracie, que olhava a pessoa, via que a pessoa tinha jeito para coisa e você vê como é que o old school, cara... era assim, né? Era assim e é até hoje, cara. E o que acontece? Eu me sentia parte da família ali, né? E ele te preparou aí? Ele me preparou. Inclusive, eu levei num aprendizado dele a saída do armlock. Eu não bati armlock de jeito nenhum. Nunca bati em chave de braço. Todos os meus campeonatos que eu lutei, eu nunca fui finalizado. Caramba. Entendeu? Isso é uma coisa que eu levo, né? Poxa. Nunca fui finalizado. Então,
o que aconteceu? Qualquer dia eu vou visitar a tua academia lá para você me ensinar essa... Então, essa saída do armlock, quem me ensinou foi o Hollis. Então, todo mundo me pedia para... E o Carlos até falava, pô, Marcinho, ninguém pega o chave de braço dele, isso aqui. Porque o Hollis me ensinou como sair, né? Caramba. Então, eu levei esse aprendizado para a vida inteira. E são poucas pessoas que sabem realmente como sair na maneira certa, do detalhe, né? Aí o que aconteceu? Só uma parte aqui, Marcinho. Gente, eu não estou de poderosidade, eu já fui convidada para ir visitar a academia do Marcinho, tá? Por isso que eu estou sabendo desse detalhezinho, muito me interessa, porque eu volto e meio, eu bato num armlockzinho. Então, o que aconteceu? Eu fui lutar o campeonato de greco-romano e lutei contra o irmão do Sansão, que era o Vando, né? Certo. E o Vando era um craque, né, cara? E eu acabei ganhando a primeira luta, né? Caramba. Aí foi uma festa lá, não sei o quê, e fui para semifinal com outro cara da Gama Filho, né? E esse atleta, ele começou a enfiar as unhas dentro do meu pescoço, assim, e começou a sangrar. Caramba. Sangrar. E eu falei pro juiz, o cara tá tirando sangue de mim aqui, não sei o quê. Aí o cara começou a rir para mim. Aí eu fui lá, enfiei o dedo no olho dele e fui desclassificado. E fui desclassificado. Olho por olho, dente por dente. Porra, esse é old school. Saí dando tapa nele, a briga começou, generalizou lá e isso daí já tinha essa coisa, essa poderosidade mesmo lá de moleque, né, de pequeno, mas, assim, 19 anos. Mas eu não... Era a sua forma de se defender, né, Márcio? Foi a forma de eu me defender no momento. né? Naquele momento. As pessoas falavam, Márcio, você não sei o quê. Aí eu falei, Aí, o outro também estava burlando a... Aí o Peixotinho foi pela outra chave e foi campeão na minha... Vocês eram faixas... Faixa azul. Azul, mas no caso do greco-romana não... Aí eu saí de lá, né? O Hollis ficou encantado. Você vai treinar agora comigo, então não sei o quê. Você fez parte da equipe dele? Eu fiz parte da greco-romana naquela época, né? Mas aí eu dei a continuidade no jiu-jitsu, né? Certo. E o que aconteceu? Eu já era campeão, né? Já do primeiro, do segundo campeonato, o Peixoto lá na chave dele, né? Isso pelo Carso, né? Que eu fiquei no Carso os cinco primeiros anos, né? Certo. Até que um dia o Peixoto chegou para mim num sábado e falou assim, cara, eu fui treinar com o Sérgio Penha, lá no Oswaldo Alves, entendeu? Eu soube dessa história. No Oswaldo Alves. Eu falei, que legal, eu tava lá, tinha acabado de treinar, aqueles treinos de sábado, que era uma loucura, né? Todo mundo, de tudo quanto é academia. Ele falou, você tem que ir lá comigo. Eu falei, o cara me pegou, tal, não sei o quê. Eu falei, é verdade. Eu falei, tá bem, eu vou lá. Cheguei lá, o cara me pegou 10 vezes. Então, eu ia separar esse momento reza a lenda, porque te entregaram, né? Me contaram, né, que quando você foi nesse dia, você e Mestre Peixotinho foram nocauteados por ele. Conta essa história, por favor. Foi... Reza a lenda antecipada. Não foi assim. Olha só, quando eu fui lá... Quando eu fui lá... te falar quem me contou. Eu sei, mas quando eu fui lá... eu reservo os meus... Quando eu fui lá, eu dei um treino com o Sérgio. A verdade é essa, entendeu? E o Sérgio não conseguiu fazer nada, mas ele treinou devagar comigo. A verdade é essa. Eu fui falei, Peixoto, o cara não fez nada. Aí eu voltei lá. Cheguei lá, ele, fez bater de tudo quanto era jeito. Aí eu falei assim, né? O cara era um monstro, né? É um monstro. Fez 16-0. O Sérgio, cara. Naquela luta com o Rickson, né? O Sérgio era impressionante. Mestre Rickson. Mas o que acontece? Apesar que o Mestre Rickson finalizou depois, né? Mas foi... Quando você vai ficando mais... Por exemplo, eu tinha ali 20 anos, 21 anos, né? Sim. 20 anos. E o que acontece? Ele tinha 10 quilos a mais que a gente. Sim. 10, 15 quilos a mais que eu e que o Peixoto faz diferença. Absoluto, e né, o treinamento que ele tinha era muito mais forte do que a gente fazia, entendeu? Sim. Ele tinha uma aula particular diretamente com o Oswaldo. E ele não tinha ninguém quase para treinar com ele. Certo. Então, o Peixoto,
começou a ter aula particular com o Oswaldo, e eu fui convidado pelo Oswaldo para treinar com o mestre Oswaldo, entendeu? Lá junto com o Sérgio Penha, porque ele não tinha treinamento. Sim. E descobri que lá no final do Olímpico, né, treinava a verdadeira turma que fez o jiu-jitsu, né? Treinava lá no Oswaldo também, né? Que era ia lá o Hollis, ia lá o Reison, todo mundo ia lá naquele cantão. Então tinha um Boi, tinha um Tarciso. Onde hoje é a academia do mestre Della Riva? Não, era lá do outro lado, onde era a sinuca do Oswaldo, do outro lado da piscina. No Olímpico, né? No Olímpico. Que agora o do mestre é desse lado aqui. Que era a minha academia. Então, o que acontece? Eu descobri que realmente todas as feras do jiu-jitsu lá, do judô, treinavam lá junto com o Oswaldo. E eu falei, pô, cara, eu já era campeão. E eu falei, pô, eu quero aprender o que tem de novo aqui, entendeu? Então eu falo até pro Peixoto, porra, Peixoto, e tinha aquela época, tinha aquela coisa do, porra, o cara foi treinar na academia, era Creonte. E o Carson liberou? Como é que foi? Você lembra a história do Creonte? Sim. Então, o que acontece? Aí, como é que foi o Carson com tudo isso? Então, como é que aconteceu? Eu fui lá e eu cheguei para o Carson Gracie numa terça-feira, de manhã, estava até o Roberto da Silveira, né, que é o Bimba, que eu chamo, que é o faixa preta. Aí eu falei, Carson, eu vou treinar no Oswaldo segunda, quarta e sexta. Porra, isso é a maior honestidade que você possa ter. Você chegar e falar na cara. E aqui eu vou treinar terça, quinta e sábado. Entendeu? E ele? E eu fui o único cara que foi aceito por ele. Pois é. Ele gostava tanto de mim que, mas eu fui sincero com ele. Lógico. Isso não é creotagem, isso daí é honestidade. Você chegar e falar, eu quero aprender, entendeu? Eu quero aprender. Eu tô vendo uma coisa nova ali que eu não tô... E ele falou assim, o quê? Você lembra as palavras dele? Porra, ele virou a mão assim no sofá. Pá, Márcio, você tá maluco? Quase voou o sofá. Eu falei, não, é verdade. O que aconteceu? Então eu tive, a honestidade de falar para ele que os outros não tiveram. Que, de chegar lá e falar a verdade para ele. E com o tempo, eu fui descobrir que tinha uns 10 alunos que treinavam lá e estavam treinando lá também. Sim. Entendeu? Mas sem o Carson saber. Sem o Carson saber. Aí pegava. Aí a cobra fumava. Aí a cobra fumava. Aí eu falei assim, porque ele começou a mostrar o Oswaldo, para mim é um papa do jiu-jitsu. Ele conhece muito a parte de chão, parte de judô. Sim. Ele veio da época do Kosen Judô, né? Foi um grande mestre que eu tive também. Ele era aluno diretamente do Carlos, né? Do mestre Carlos Gracie. E aí... Não foi? Ele era da escola do Maeda. Sim, mas... Mas ele não foi cara aluno? Que tinha uma academia, de um japonês que tinha uma academia em Copacabana que era muito famosa, que eu esqueci o nome dele. Casulo, não, né? Não, eu esqueci o nome. Aí o que aconteceu? Samurai, não é? Não, era um outro nome. E aí o que acontece? Falamos do mestre O que eu falo do Peixoto? Às vezes eu estava falando com ele que o Peixoto, naquela época, com todo aquele clima, né, que todo mundo, esse cara foi treinar ali, esse cara foi treinar lá, esse cara foi não sei o quê, esse cara é Creonte, esse cara não sei o quê. E o Peixoto, cara, ele teve essa visão de querer abrir o jiu-jitsu, esse aprendizado com outras pessoas também. Essa troca, né? Essa troca que hoje é normal. Hoje é normal, mas naquela época... Então, meus amigos treinam com que é do Carson Gracie, treinam no Gracie Humaitá, treinam lá comigo, treinam lá no Fábio Gurgel. Há uma troca do jiu-jitsu hoje impressionante. Então, essa visão que a gente teve antiga e essa coragem de abrir, porque, na verdade, as pessoas todas que eram das outras academias vinham treinar no Carson. Para aprender. Sim. Mas a gente não ia treinar nos outros lugares. Sim. Então, e os que iam não contavam.
Entendeu? Vocês chegaram e mostraram... A gente veio e, porra, e vamos nessa, matou, né, a cara? cobra e mostrou, mostrou o pau. Resumindo, o que aconteceu? Eu treinava lá segunda, quarta e sexta e fui acabando sendo... Eu era a pessoa que era o treinamento do Sérgio. Que bacana. Eu, Sérgio, Pascoal, né? Peixotinho também. E o Peixotinho, que já tinha aula particular, mas eu ficava mais tempo lá com o Sérgio, né? Certo. Então eu subia a ladeira Santa Leocádia com o Sérgio nas costas. Caramba! O Sérgio gente, não sei, quem não é do Rio de Janeiro, atravessa Santa Leocádia, é uma pirambeira, assim. Com o Sérgio, que é 10 quilos mais pesado do que ele nas costas. E o Sérgio, a gente fazia Caramba. 4 subidas, cada um, né, caminhando, né? Pô, porque aquilo ali era sinistro. Chegava lá em cima, largava e, pô, as pernas vinham tremendo, né? E eu comecei a conhecer... Essa era a preparação old school, né? Começava, e eu subia nas costas do Sérgio Penha, ele corria comigo pela areia fofa, né? Caramba. O Sérgio era um monstro, cara, para mim. Ele virou um ídolo para mim, porque eu falava assim... E eu contava para as pessoas, cara, e as pessoas... Porra, e o Peixoto sabia disso, entendeu? E as pessoas falaram, caramba, cara, e é verdade. E eu comecei a treinar no Oswaldo, e como ele não me cobrava nada, e a gente tinha uma academia dele do Olímpico, acabou. E a gente foi treinar na casa dele, na rua Dias da Rocha. Dias da Rocha. Numa coberturinha de 12 metros quadrados. Certo. Que todo mundo dava a mão um para o outro, né? Que vários quase caíram do 12º andar. Porque era um tatame pequeno, entendeu? E sem nada para... Sem nada, entendeu? Para proteger, Para proteger. Caramba. Então a gente ficava ali, aquilo dali era uma loucura total, entendeu? E tinha os treinos de pancadaria. Taparia, né? Mas só que o que acontece? Esse treino da pancadaria foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu não tinha isso no Carson Gracie. Então, justamente. Não tinha. E o Olímpico, toda segunda-feira, tinha o treino da pancadaria. Da taparia, né? Então, o que acontece? O Sérgio, ele passava todo mundo, então vinha gente de tudo quanto é lugar, do Muay Thai, do Kung Fu, não sei mais quem, mas o pessoal do Jiu-Jitsu, né? Tinha um boi na época, né? E ali saiu uma pancadaria que era pancadaria pura. Não era taparia, não, era pancadaria pura. Entendeu? Eu fui levado... Aprendizado de defesa pessoal. Eu fui colocado na ambulância com a placa do tatame no chão, porque eu não conseguia mexer nas minhas costas. Eu fui pro Miguel Couto. Caramba. Entendeu? Então era eu, porra, todo mundo que ia fazer lá, era eu, um para o lado, outro para o outro, o pau comia geral. E aquilo me chamava a atenção, porque tinha muita gente que nem ia na segunda-feira porque tinha medo de sair na porrada. Você acredita que isso aí... Não, pode falar o que quiser. Você acredita que isso já é uma preparação... tudo bem, vocês gostavam pelo desenvolvimento do jiu-jitsu e tudo, mas você acredita que esses treinos de taparida também ajudavam na parte de defesa pessoal? As pessoas sabiam o que ia acontecer no meio da rua? Ele faz justamente isso. Faz parte justamente isso. O jiu-jitsu faz parte disso. O Rhodes fazia. O mestre Robson, foi o craque da luta, entendeu? Sim. O mestre Robson, o Carson, cara, foi o pioneiro nisso na época, né? Verdade. O Hélio Gracie, o que acontece? Eu me sentia parte, desde hoje eu me sinto como sendo um grande membro da família Gracie. Sim. Que eu devo tudo à família Gracie, entendeu? Então o que acontece? Apesar de eu estar treinando no Oswaldo segunda, quarta, sexta, mas o jiu-jitsu o jiu-jitsu Gracie. É a família Gracie, entendeu? A filosofia. Hoje mesmo eu estava vendo um depoimento do Rio, né, cara? O bem que o jiu-jitsu pode trazer para as pessoas, sabe? A satisfação que você prepara um aluno para ele ter uma qualidade de vida melhor, né? Sem ter a parte de competição. Quer dizer, o jiu-jitsu ele tem um enorme projeto, né? É como se fosse um jiu-jitsu. Eu estava conversando outro dia até com o professor Carlos Gama, né? O jiu-jitsu, as pessoas que treinam jiu-jitsu e que não estão voltadas para a competição, tem no jiu-jitsu com todos os benefícios que o jiu-jitsu traz como jiu-jitsu essencial. Né? Na verdade, o jiu-jitsu não é só o esporte para se competir.
a competição é uma parte, né? Mas o todo que o jiu-jitsu o bem-estar que traz para os seus praticantes, a possibilidade de aprender uma defesa pessoal, né? A respiração, o controle da respiração, da ansiedade, aquela alegria endorfínica depois do rola, mental. Só quem está no tatame, né? Não, Márcio, que sabe o que é isso. E isso é o quê? É o jiu-jitsu como um todo. Às vezes as pessoas focam só na competição, mas o jiu-jitsu essencial, em essência, é muito mais do que isso. Então, quando eu vi esse depoimento do Hillion, que eu estou até gravado... Ele, inclusive, junto com outros Gracie, vai fazer um camp agora no final do ano, não vai? O Hillion é um espetáculo. O Hillion, o Hollis, o Igor, o Roger. Agora, se não me engano, final do ano ou em setembro? É um desses meses aí, mas, próximos. assim, eu vejo o Hillion como se fosse assim uma pessoa, um gênio, assim. Sim. Assim, a maneira dele falar as coisas, sabe? Dele mostrar o jiu-jitsu, uma coisa muito firme, né, cara? Sim. Uma coisa do seu Carlos, cara, impressionante como ele transmite aquilo, sabe? Para mim, ele sempre foi um ídolo para mim, entendeu? Então, resumindo... A gente estava falando da família Gracie, como a família Gracie é importante na sua vida. É importante totalmente, cara. Eu devo tudo ao Carson, eu devo tudo ao... Ele chegou a te dar aula, Marcinho, direto? Quem? O Carson? Carson. Várias vezes. Diretamente? Muitas vezes. Então, o que acontece? A minha relação... Porque ele não dava aula, ele, na verdade, supervisionava a academia, mas tinha momentos que ele me dava aula particular. Ele te dava... Uau. Então, o que acontece? E eu tive o prazer, na época de estar no Carson, eu via o Hollis treinar. Poucas pessoas tiveram, porque o Hollis me chamava e o Carson deixava eu ficar sentado na salinha que tinha debaixo, na academia menor, e eu via o Hollis treinar. O Hollis amarrava a faixa com os braços aqui, né? E para ninguém passava a guarda dele. Ele era uma coisa assim, surreal. Absurda. Surreal. Então eu tive o prazer que poucas pessoas tiveram. Você chegou a tirar foto disso, Marcinho? Não, já era pequeno, mas eu via, eu ficava sentadinho ali olhando, né? E por quê? Porque quando o Carson começou a academia, voltando um pouco lá atrás, como é que eu fiz parte um pouco do crescimento ali na Figueiredo Magalhães. Sim. As pessoas viam de fora os alunos, aí vinha o cara lá que era o cara do arpador, o surfistão, lutava karatê, lutava não sei o quê. O Carson chegava lá em cima e falava assim: Marcinho, desce lá embaixo, pega um cara, domina ele, entendeu? Mas não bate nele não, mas só domina ele. Aí o cara vinha lá, os caras folgadíssimos, né, cara? Então, poderosésimos. Aí eu pegava o cara lá, dominava ele, né? Segurava assim no pescoço. Aí eu falava pro cara: pô, tá vendo, cara? Aí o Carson: não, só segura ele. Aí o Carson: tá vendo? Passa lá na academia e se matricula. Então o Carson fazia isso. E aí eu Peixoto. Você ia nos desafios. A turma toda lá de cima. Que então barato. Eu fiz parte disso, cara, que poucos fizeram isso do início, entendeu? Que bacana. Então, quando eu vi assim, até uma vez Isso era um costume, viu, gente? Para as pessoas que não sabem, era um costume da família Gracie fazer esses desafios para mostrar a superioridade do jiu-jitsu em cima de outras modalidades, até para o dia a dia das pessoas, né? E o mestre Márcio Santos foi um dos alunos usados pelo mestre Carson para isso. E nesses 5 anos que eu estava direto no Carson Gracie, né, sem treinar a segunda quarta-feira, eu fui chamado para lutar um campeonato em São Paulo, em Mogi Mirim. Certo. Né? Então, foi um ônibus, saiu da academia na época. É um fato muito legal isso para contar para vocês, né? Que poucas pessoas sabem disso, né? Então, a gente foi a Mogi Mirim. Foram 8 horas de ônibus, quase, né? Caramba. A gente saiu de cedinho daqui. Quantas pessoas? O ônibus lotado. Aí estava o pai do Amauryzinho, seu Amaury. Tinha uma celebridade também no ônibus. Quem? Mas eu não me lembro, um cara lá de São Paulo também, entendeu? Mas eu só sei que as pessoas começaram a comprar fruta. Eu soube dessa história. E o ônibus, ele virou uma guerra de jabuticaba. Eu soube dessa história. Com melancia. Então, e quem eram os personagens? Conta aí, entrega aí, Marcinho. Eu não posso entregar. Aí o Carson vinha de lá. Eu sei que um dos personagens está agora lá em Abu Dhabi. Então, o Carson vinha no ônibus assim e falava assim: vocês estão malucos? Eu conheço essa história. Vocês estão malucos? Porra, vocês têm que se comportar.
Aí nada de jabuticaba aqui. Aí, porra, acertaram a jabuticaba, manchou a roupa do homem lá. Da celebridade. Da celebridade, porra, foi uma confusão. Aí o Carson, na volta do ônibus, né? Ele mandou o motorista parar, porque o verdadeiro herói da viagem foi o motorista. Ah, é? É. Então, o que acontece? Porque quando a gente chegou em São Paulo, e começou a ter uma briga enorme antes de a gente entrar. É mesmo? Porque a pessoal de São Paulo era contra... Tinha aquela rivalidade do jiu-jitsu, do Rio, né? Pô, e a galera não tava nem aí, ainda mais que quando foram servir pra gente o almoço, foram servir polenta, pô. Ninguém ia comer polenta depois de viajar 8 horas de ônibus, né? Não, e com a barriga cheia de jabuticaba, porra, né? cara. Aí, fica só poderoso no ônibus, né? Aí tivemos que voltar de ônibus, né? Mais 8 horas, aquela confusão, o Cássio não aguentou no meio da viagem, falou assim, para o ônibus, para! Desce todo mundo, vai revistar todo mundo, né? E o Júnior que mais sofria, né? Que o Júnior ganhava aquela unha de gavião dele. Ô, Júnior, você tá no meio também, né? Aí o Júnior, não, pai, eu não tô no meio, não. Assim, porra, mas assim... Mas estava ou não estava? Não estava, era o que menos estava. Tadinho. Entendeu? Pô, então, o que aconteceu? A gente descia do ônibus, né? Revistava, ele mandava todo mundo botar as coisas no ônibus, mas o pessoal por detrás do ônibus jogava as frutas todas de novo de volta no ônibus. Ele estava lá na porta e o pessoal de trás, ó, né? Quando o ônibus começou a andar, começou de novo. Ele jogou tudo pro alto. Né? Esse aqui não tem mais jeito. Mas isso é o que acontecia, entendeu? Que bacana, então, gente. Quando ele falava... Mas e aí, me fala dessa competição, como é que foi? Como é que a equipe... Não teve campeonato. Não teve campeonato? Não, por causa a gente daquela acabou não lutou. A lutou. gente só passeou de ônibus. Ah, é? Foi e voltou. Foi e voltou. E fez guerra de jabuticaba. E casca de melancia. Casca... Né? Era casca de melancia voando, laranja. Pô, foi uma loucura. É uma família, né, Márcio? Aí família, eu fiz né, parte disso tudo que poucos fizeram. Né? Então é uma história que a gente tem e que o Carson Gracie, ele era uma pessoa... O meu querido mestre, amigo, né? Muito especial, Sim. muito especial. Ele ajudava todo mundo que não tinha condições de pagar academia, Sim. né? E o que acontece? Quando eu fui lá para o Oswaldo, na segunda, quarta e sexta, teve esses treinos na coberturazinha, né? Sim. Pequena, né? Aqui vocês ficavam todos se segurando. E o Sérgio Penha já estava assim, pô, faixa roxa, cascudíssimo. E um belo dia, num dia de tarde, apareceu para treinar lá na academia o Carlinhos Gracie, o Crowley Gracie, lá nessa coberturazinha, né? Eu estava lá, eu era faixa roxa. E foi quando até eu fui campeão carioca, nessa época de faixa roxa, né? Fui campeão carioca pelo Oswaldo. Olha só que loucura. E quem era meu técnico era o Carson. Eu fui campeão pelo Oswaldo, meu técnico era o Carson. Você vê como é que o jiu-jitsu está acima disso, né? Acima disso tudo. Então, mas o Carson chegava para o Oswaldo, fica quieto aí, eu que vou falar. Entrava no meio do ringue, era ele que me dava a instrução. Então, porque é o que eu falo, a honestidade é muito importante. E o que aconteceu? Não, você está contando da história do Carlinhos, que foi visitar a cobertura. Foi visitar a cobertura. Aí teve aquele buchicho todo, né? O Sérgio era isso, o Sérgio é muito bom, o Sérgio não sei o quê. Foi quando o Hélio Gracie passou o Sérgio da faixa roxa para a faixa preta direto. Né? Para lutar com o Rickson. E teve aquela luta histórica lá, que foi uma loucura, né? Sim. Mas, assim, você vai começando a entender o mundo do jiu-jitsu ali. O que eu fiz? Eu fiz muita coisa legal para o jiu-jitsu, tá? Sim. Poucas pessoas fizeram o que eu fiz, isso eu falo abertamente. Uma delas foi o seguinte, a academia que hoje o Oswaldo tem até hoje na Ministro Vieira de Castro, fui eu que arranjei para o Oswaldo e que montei. Eu, Sérgio Pascoal Duarte. Que bacana. 3. Para o Carson, quem levou a arrebentação para o Carson? Foi você. Fui eu. Porque eu fui treinar com o dono da arrebentação lá no Renan Pitangui. Caramba. Eles ficaram impressionados quando eu treinei. Aí eu quero que você leve
né, me leve para conhecer o Carson Gracie. Foi quando eles desenvolveram o cachorrão. Caramba! Então tinha a marca Arrebentação. Que legal. Quer dizer, minha participação, minha contribuição foi muito legal. E quando eu dava aula no Lido, que eu tinha a minha academia, Sim. que eu saía fora do esquema do Oswaldo, eu fiquei só com a minha academia no quinto andar. Do Oswaldo era no segundo, e eu fiquei com a minha academia no quarto andar, no quinto andar. E o que aconteceu na academia? Eu formei um time de faixa azul, que a gente se inscreveu lá no campeonato da KS. Dos meus 10 alunos, 8 foram campeões. Caramba! Um dos meus alunos era o Marcelo Silveira, que é o irmão do Conda Silveira, que é o dono da América Top Team hoje. Caramba! Então eles começaram o jiu-jitsu comigo. Conan. Eles começaram comigo. Caramba! Inclusive ele me ligou que quer que eu leve a faixa coral para ele da federação do Mestre Robson, para fazer essa graduação para ele lá na América Top Team. Entendeu? Legal, então, assim, é uma contribuição. Mestre, assim, que não tem, você está nessa cadeira por causa disso, né? Não tem. Porque você tem eu sua falo história assim, registrada. Aí eu falei assim, quem foi que fez isso? Né? Porra, eu falo assim, cara, e eu sempre fui muito na minha, né? Então... Mas por isso que nós estamos... foi muito importante começar, quando o Pedro Veiga resolveu fazer esse programa, né? Que é nosso diretor querido. Eu falei para ele, gente, isso realmente precisa ser falado. A história do jiu-jitsu precisa ser falado através dos personagens que são vocês, né? Você vê, você contou fatos aqui, mestre, que né? E olha que eu estudei a sua pauta, estudei a sua história, eu desconhecia, né? De estar por trás de um dos fundadores de uma das maiores equipes, que é a American Top Team, né? Foi e ainda né? E hoje ele está lá porque eu coloquei ele no jiu-jitsu, entendeu? Caramba! Eu coloquei ele no jiu-jitsu. Então, ele, depois desses anos todos, ele reconheceu. Agora, vou te falar, não tem nem 8 meses. Mas a história sempre... Ele virou para mim e falou, pô, cara, eu quero que você venha aqui e você me gradue e tal, não sei o quê, por tudo que você fez para mim e para o meu irmão, tudo eu devo a você. Seu estilo como professor é parecido com o do mestre Carson ou parecido com o do mestre Oswaldo? Com os dois se completam. O que acontece? Essa que foi a minha diferença, tá? Quando as pessoas falam, essa foi a minha diferença. Mas deixa eu só terminar um parênteses para você aqui. Quando eu estava no Oswaldo, eu abri a minha academia no quinto andar, né, que eu comecei a desenvolver. A abertura da academia, eu já dava aula eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu tinha mais de 120 alunas de ginástica. Também, então eu dava aula de ginástica o dia inteiro, jiu-jitsu na hora do almoço e depois jiu-jitsu As meninas não faziam jiu-jitsu? Fazia, eu tinha muita aluna. Também? Aí eu tinha, para você ver há quanto tempo atrás isso, né? Você tá eu tô com 63, eu tinha 23 anos. Engraçado, mestre, eu sempre pensei que você fosse da área de publicidade, Não, eu vou chegar lá. E o que aconteceu? Aí quando eu cheguei lá... Interessante. Eu não aguentava mais ficar na sala dando aula de 7 da manhã à meia-noite, não via nem a pessoa para almoçar. Então, o que eu fiz? Um rapaz chegou para mim e falou assim, pô, você não quer dar aula na minha academia, na Overfit, lá em São Paulo, que eu estou abrindo uma academia do tamanho de uma Bodytech, da concorrente da coisa. Pô, Márcio, era um amigo meu da faculdade, eu quero te levar para lá para você botar o jiu-jitsu na zona sul de São Paulo. Caramba. Porque em São Paulo já tinha na zona norte o Gastão, o Pedro Emetério. Sim. Olha que história, cara. Caramba. Porra, eu falo assim, me diz quem tem a história, porque o Peixoto fala, porra, Márcio, o Pinduca fala, pô, a história que você tem é uma coisa impressionante. Eu fui para São Paulo, eu lá fechei tudo. Os 100 alunos aqui, eu fechei tudo, porque eu não aguentava mais ficar na sala, eu estava com pânico já. Fui para lá, comprava kimono para revender, pegava o ônibus 1001 Expresso Brasileiro, poxa, no domingo, um trampo daquele. Meia-noite, chegava lá às 7 horas da manhã, botava os kimonos, as roupas de ginástica, vendia lá para os paulistas todos da academia, né?
para fazer o meu dinheirinho. E tinha um aluno, que eu já até sonhei com ele, era o cara da Yamaha, o cara é uma barba, eu já até sonhei com ele um dia. Eu falei, pô, tinha pavor, porque eu tinha que dar aula para aquele cara às 7 horas da noite. Aí o que aconteceu? Eu fiz esse processo lá com ele levei o jiu-jitsu para São Paulo. Sim. Fiz um Vale Tudo em São Paulo. Fez um Vale Tudo? Fiz um Vale Tudo, onde o Marcelo Berg veio logo depois de mim em São Paulo, na Zona Sul. Sim. Me levou na Jovem Pan. Foi essa luta que você fez com o Marcelo Berg que o Mestre Carson virou a mesa? Não. Isso daí, daqui a pouco no Reza a Lenda. Não, isso daí foi o seguinte. Foi um cara lá, um cara enorme. Sim. O cara parecia até o Herman Monstro. E eu era magrinho, né? 78 quilos. Né? Então, pô, tinha 76 quilos. Não, 70, era leve. É leve. E aí eu tava assim, começando o jiu-jitsu, né? E dormia, não tinha casa para ficar. E eu dormia na cama de fisioterapia. Caramba. Da academia, um frio, botava cheio de kimono. Gente, isso que é história, viu? Entendeu? Muita dormia história. Lá porque, porra, eu falava naquele assim... frio de São Paulo. Eu dormia e ficava batendo papo com segurança e falava com ele, porra, cara, isso aqui vai dar certo, porra, acredito que o jiu-jitsu vai dar certo aqui. Pô, uma academia linda que eles fizeram, né? E deu. Vou contar essa história, que é espetáculo, essa história. E o que acontece? Quando eu ganhei do cara lá, a academia começou a encher. Eu fiquei com muito aluno lá na academia e eu comecei a ter asma. Igual. Ah, meu Deus, é que a gente estava conversando sobre isso. O clima de São Paulo não me favoreceu. E eu pedi um aluno meu que trabalhava na revista Fluir para me arranjar um emprego aqui no Rio, que eu não conseguia mais ficar lá em São Paulo. Entendeu? E saí da academia e fiz uma festa gigantesca em São Paulo, que está no YouTube. Vocês podem ver lá no YouTube. Caramba. Márcio dos Santos, Despisa de São Paulo. Onde eu levei. E nesse trâmite de São Paulo, não posso esquecer disso. Eu fui convidado pelo Pedro Emetério para ir conhecer a academia dele lá no centro da cidade. Onde eu conheci o Pedro Emetério. O Pedro Emetério é um espetáculo de pessoa. Ele adorou, me adorou, eu adorei ele. Eu fiquei com ele de 1 da tarde até 6 da tarde, pô, batendo papo. Ele me deu um livro de presente. Caramba. E eu convidei ele para a minha despedida. Foi ele, o Carson, o Flávio Bering, levei o Baiano, o Valide. Mas Robson foi, não? Não, o Robson não foi. O Valide, foi o Sérgio Penha, né? E o Carson foi com a gente no avião, né? Fizemos uma despedida para todos os meus alunos, foi uma coisa maravilhosa. Todos nós dormimos no tatame depois da festa. Aí o Carson veio 7 horas da manhã. Reclamando. Porra, Márcio, cadê o hotel? Aí eu falei, porra, tô todo empenado aqui, todo mundo. Aí pegamos o voo 7 horas da manhã. Aí o Carson, porra, Marcinho, poderoso demais, isso aqui. E a gente veio no avião, quando chegou, a gente rindo a beça no avião, todo mundo, né? Pô, você vê quanta história, isso daí tá no... Então, sua história também conflui com a história do jiu-jitsu de São Paulo. A gente vai chegar ao ponto do Old School Jiu-Jitsu chegar em São Paulo, então, viu, gente? Esse de São Paulo, o que acontece? Quando eu fui a São Paulo agora com a Mauri, eles botaram lá o vídeo, porra, todo mundo começou a me cumprimentar lá, não sei o quê. O Flávio Bering fez uma homenagem para mim. Né? O Flávio Bering fez uma homenagem. Eu adoro o mestre Flávio. Ele é muito educado, uma pessoa de extremo valor, um espetáculo para o jiu-jitsu. Ele fez uma homenagem linda para mim, a pessoa foi muito educada comigo. Olha, não tem nem palavras de qual a homenagem que ele fez lá. Tinha mais de 100 e poucos alunos na turma dele. Caramba. Ele parou a academia na hora que eu entrei. Caramba. Logo depois da minha luta que eu tive com o filho dele, né? Com o Marcelo Bering, na faixa marrom, né? Claro que eu fui na faixa preta. Então vamos antecipar o Reza a Lenda. Reza a Lenda que nessa luta que você teve com o Marcelo Bering, né? Teve uma situação específica que fez com que o mestre Carson virasse literalmente uma mesa, né? Não, eu tinha feito a luta, eu tinha feito 5 lutas. Na 5ª luta eu fui lutar contra ele. Contra o Marcelo Bering. Isso. E o Carson falou, porra, o Carson era meu técnico, mas eu estava lutando pelo Osvaldo.
Que barato. Faixa roxa isso. e marrom. Ele era meu técnico. Assim, você vai fazer isso aqui, o Oswaldo chega perto. Sai daí, Oswaldo, porra, deixa eu falar com o Márcio aqui. Aí, foi lá e realmente eu ganhei a luta. Porque ele falou pra mim, porra, chega. Agora só segura aí, já ganhou. Pronto. Aí fomos lá no resultado do juiz. O juiz me deu a vitória. Aí o outro juiz era o Álvaro Barreto, né? Que é até padrinho da família dele, né? Mas foi meu professor, também meu amigo, que eu adoro o Álvaro. Aí, mas deu a vitória para ele. Gente, que currículo, hein, ô Marcinho? Eu te falar, mestre, tantos... Aí eu fui a sua formação é absurda. Tem todos os tijolos principais do jiu-jitsu. Eu lutei com 5 alunos do Rhodes. Caramba! Eu ganhei os 5 alunos do Rhodes na minha formação. Caramba. Então, o que acontece? Mas não vou falar os nomes, mas assim, foi o meu currículo. Não precisa falar os nomes. Sim. E que eu fui campeão de faixa roxa, tal, não sei o quê. E o que acontece? Na época, o Carso foi a coisa mais engraçada, porque eu olhei para ele e fiz assim. Ele entrou daquele jeito, ele foi em direção à mesa dos juízes, onde estava o Hélio Gracie, estava todo mundo, porque o Hélio Gracie deu a vitória para o Marcelo. Ele virou a mesa do juiz toda. Virou, a porrada comeu de tudo quanto é lado do campeonato. Aquele momento era a cadeira voando, isso no Salesiano. Gente, isso tudo. Isso tudo. Isso daí foi uma história do jiu-jitsu. Isso daqui era o jiu-jitsu, era assim, era uma concorrência muito violenta, né? Então, o que acontece? E só tinha lutas clássicas, né, cara? Eu vi a luta do Peixoto com o Rilho, foi um espetáculo. Eu vi a luta do Peixoto teve a luta do Peixoto com o Rix, foi outro espetáculo. Vamos ver se a gente consegue trazer umas Peixoto aqui. Tem muitas lutas. Aí o que acontece? O Salesiano tem uma história no jiu-jitsu muito legal. Sim. Mas o meu sonho era sempre ter esse filme dessa luta que nunca apareceu. Então, não, vou dar uma fuçada, hein? Olha que a jornalista aqui... Nunca apareceu. Eu sou louco para aparecer essa luta. Eu vou caçar. E o Cássio, quando eu cheguei na academia, ele falou assim, você ganhou, Márcio, aquilo dali foi absurdo que aconteceu. Eu não acreditei que ele tinha feito aquilo. Caramba. Aí, passando os anos, para a faixa marrom... Ele, na verdade, ele era, assim, ele cuidava dos galos dele, né? Ele era um super protetor. Então, quando ele via que vocês ou ganhavam ou perdiam, mas lutavam bem, ele estava lá presente. E eu tive uma participação muito grande dentro do Carso, porque eu não deixei de treinar lá, entendeu? Mas aí já foi vindo a outra geração. Sim, né? Mas quais as faixas que você pegou com o mestre Carso? Só azul? Eu peguei azul e ganhei a faixa preta do mestre Oswaldo Alves, entendeu? Porque ele antecipou, porque o Carso já me dá. Mas o meu último campeonato que eu fiz de faixa preta, o Carso chegou para mim e falou, Marcinho, você luta um campeonato por mim, pela Carson Gracie? Na faixa preta, isso. Aí eu falei, claro, mestre, lutei pela faixa preta por ele, onde eu fui campeão. Tem até a luta, ele torcendo, né? Pô, Marcinho, pega o braço dele, faz não sei o quê. Porra, essa fita tá... Sim. Pô, só quer saber de namorar, tá, não sei o quê. Pô, aí eu fui lá, e peguei lá, finalizei o cara, né? Eu falei, calma, eu peguei. Mas foi um fato assim, muito engraçado, porque eu vivia no Carso todos esses momentos. E lutei com todo mundo que estava no Carson Gracie. Então, o que acontece? Todos ficaram meus amigos, né? Sim. Então, eu faço parte, na verdade, né, nem do Carson, nem do Oswaldo. Eu faço parte do jiu-jitsu. É da família Gracie. Porque é o seguinte... Sem a família Gracie, a gente não ia ter jiu-jitsu. Não ia. E aí, ganhei a faixa de aí aconteceu o Carson, para você ter ideia. Antes de ter acontecido dele ter ido para Chicago, ele me deu um presente, uma caixa de fitas, né? Sim. E a gente foi almoçar... As fitas com as músicas que ele amava. Eu vivia com ele, porque eu morava na rua, então fui almoçar com ele, ele Pinduca, né? Ele me contou as histórias todas e me levou num apartamentinho que ele tinha, na Sá Ferreira, né? Certo. Fiquei escutando música com ele a tarde inteira lá, e ele me dando as fitas, né? Quer dizer, Você ainda tem, mestre? Não tem. O Peixoto guardou umas fitas dele. Ele já me deu umas fotos dessas fitas. As minhas eu não guardei. Caramba. Olha só. Então, será que ainda funciona? Funciona, não sei. Mas aí o que acontece? O carinho que ele tinha comigo era muito grande e eu com ele, um respeito muito grande.
Eu só não entendia como é que eu estava na lista dos poderosos dele, né? Não, ele não sabe, tá? Depois de tudo que ele contou aqui, ele não sabe, né? Ele Jabuticaba. Não, eu não sabia. Você não sabe, né? Ele sempre achava que eu estava metido na confusão. Na confusão. Né? O Reis até falava assim, num dia de noite, todo mundo lá, e falava, assim, foi você que aprontou. Eu não. Eu não. Isso é história. Eu sabia que aprontou, mas eu não dedurava ninguém. Não dedurava, não, né? dedurava. Falava, mas eu sabia da história toda, mas ele estava lá. Quando eu fui ver, né, meu nome está na lista. Então... na lista do poderosômetro do Cássio. Não, o que aconteceu? Eu acho que ali, quando eu lutei por ele, foi um reconhecimento que eu tive por ele a vida inteira e pelo início que ele fez comigo. Sim. E aí, na minha vida, apareceu quem? Mestre Robson. Mestre Robson. Que já era meu ídolo, e era o irmão que o Cássio mais gostava. Sim. Entendeu? Eu tenho o privilégio de conhecer o Mestre Robson, gente. É uma criatura, assim, um homem iluminado. É fora da curva mesmo. E né? foi o maior reconhecimento que eu tenho hoje, assim, que nunca me pediu nada, Sim. que reconheceu a minha história, Sim. que me deu toda a diplomação, entendeu? Que me diplomou, que me prestigiou, foi o Mestre Robson, entendeu? Então, para mim, ele foi o meu grande mestre. Poxa. Entendeu? É o meu grande ídolo da família, entendeu? Mestre Então, Robson, eu falo isso para todo Robson mundo. Se preocupou muito com a questão da normatização dos campeonatos, né, com a federação dele. Isso é uma coisa que há de se colocar aqui, porque a preocupação do Mestre Robson com essa parte da competição, que era uma coisa que estava florando, é algo único, né? Teve que ter um precursor, e foi ele, né? Eu tive até, por exemplo, eu tive lá na época, o Carlinhos é muito meu amigo. Sim. Entendeu? Mas o Carlinhos estava lá fora. Sim. Então eu fui falar na federação, aí a pessoa foi me pedir meu histórico. Sim. Acabei mostrando o histórico das fitas que eu finalizava todo. Porra, aí os caras falaram, pô, mas onde você arranjou isso tudo? Mas se eu não tivesse, não tinham dado. Então verdade. O que acontece? Uma falha que eu quero até falar isso para as federações, isso, tá? Que eu acho. Isso é coisa, importante. É uma coisa muito séria. Eu acho que as federações deveriam de reconhecer os grandes mestres do old school e que continuaram a trabalhar com o jiu-jitsu, ou que fizeram alguma coisa pelo jiu-jitsu. Não o old school, que o cara treinou e foi campeão naquela época, abandonou o jiu-jitsu e foi viver de shopping, foi viver disso, foi viver daquilo e ganhar um diploma. Esse cara, para mim, ele não merece. Ele merece até aquele X. Ele não pode chegar a uma faixa coral, entendeu? Porque ele, há 20 anos ele fez jiu-jitsu, mas pô, há 30 anos ele parou. Entendi. Você entendeu? Não é justo isso. E o que ele fez pelo jiu-jitsu nessa época toda, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu tenho uma história. Sim. O Peixoto introduziu todo o jiu-jitsu no estado de São Paulo. Porra, o Pinduca tem uma história, entendeu? Então tem umas pessoas que têm uma história, que vivem do jiu-jitsu e fizeram alguma coisa pelo jiu-jitsu. Então eu acho que essas pessoas tinham que ser reconhecidas e homenageadas pelas federações, entendeu? Com diploma, serem convidadas, porque eu acho que isso vai fortalecer as federações. Mas o cara tem que mostrar o histórico, não só que ele lutou lá há 200 anos, entendeu? E hoje ele é um empresário, está lá na casa dele, eu quero ganhar um diploma do... Não é assim que funciona a banda. O que você fez pelo jiu-jitsu? Né? Você continua Vamos conversar. Você continua ensinando. Continua ensinando. Você, né? Ou você... está ajudando a patrocinar os campeonatos. Por isso, Mestre, que você entendeu a importância da gente fazer esse programa. Então, porque eu acho que as federações tinham que ter isso. Isso tinha que ser uma regra. A gente tem que contar a história de vocês. E tem que ser reconhecida mesmo. Porque teve muito cara bom daquela época, entendeu? Mas que, largou o jiu-jitsu mesmo. Não quis saber do jiu-jitsu. Deixa eu te perguntar, como é que era o Mestre Carson como treinador de Vale Tudo? Não, olha só, o Carson... Quando você falou da minha metodologia, qual era melhor a minha do Oswaldo? O Carson tinha um programa de
para ensinar, certo. que era um espetáculo, desde das crianças até os mais velhos. Que legal. Ele preparava o faixa branca, o faixa azul, num básico gigante. Para você ter ideia, eu fiquei na faixa azul 5 anos. Por 5 anos, hoje o cara é faixa preta. Todos os faixas azuis dele, todos os faixas azuis, os faixas azuis dele, todos ganhavam todos os faixas pretas, entendeu? Então, depois eu quero falar um detalhe aqui que eu acho muito legal de São Paulo, que eu quero falar que eu não posso esquecer. Tá. E aí o que acontece? Está falando da metodologia do Carson. Do Carson, que metodologia do Carson. Treinador de do Carson. Então, o que acontece? O Carson, uma coisa que eu quero deixar assim, bem frisado para as pessoas entenderem isso, tá? Hoje, todo mundo, o pessoal veio da raiz toda da família Gracie. Sim. Né? Mas eu estou falando a nível de Carson Gracie, tá? Tem 3 pessoas que eu tenho uma admiração fantástica pelo Carson. Uma que foi realmente raiz, que só treinou com o Carson e deram a sua contribuição para o jiu-jitsu no Vale Tudo. Foram 3 pessoas. Eu posso estar sendo ingrato até se eu esquecer uma. Uma, o Valide. Outra, Murilo e o Pinduca. Se essas lutas não acontecessem, quem estaria festejando era a luta livre. Não estaria esse sucesso todo que tem o jiu-jitsu. São monstros. Mas isso estou falando dos 3 do Carson. Teve mais os outros que foi o Marcelo Berry, que lutou. Eu estou dando assim. Maença teve o Renzo. E você já respondeu uma pergunta, você deu 3, né? Eu ia te perguntar qual aí o cara fala, mas por que é raiz? Raiz, por que esses caras você falou desse? E não falou os outros? Porque o resto, o Peixoto, o Cássio, o Sérgio Penha, vou dar um exemplo. Pô, eles não botaram, ninguém botou a cara lá para bater. Na hora de defender o jiu-jitsu, não vale tudo. Você entendeu a diferença que eu estou falando? Porra, mestres em jiu-jitsu, mas na hora de botar a cara para bater, tava lá. Porra, esses caras botaram. Então você acha que acho que esses caras são os maiores dentro do Carson? Dentro do Carson, assim, como competidor não, como lealdade em termos de só ter treinado com ele. Entendeu? Entendi. Eles não vieram do Álvaro Barreto, do não sei quem, entendeu? E eles foram puros, direto, puros, né? Então, você entendeu que eu estou falando a diferença? Sim. Eu não estou questionando o seguinte, o Diboli foi uma pessoa, dos melhores do jiu-jitsu, fora de sério, Cássio Cardoso, todo mundo que teve, né, Sérgio? Todo mundo, né, cara? Mas os caras que foram lá e botaram a cara para bater, né? Foram esses 3 do Carson. Agora teve o resto, né? Teve o do outro lado também. Aí eu te perguntei sobre a questão do Carson como treinador de Vale Tudo. Você acha que ele, como treinador de jiu-jitsu ou treinador de Vale Tudo... Não, olha só, eu peguei o Carson. O Carson, o que aconteceu no Vale Tudo? Tá? Quando teve aquele desafio. Sim, de 91 ou anterior? Não, o que foi o primeiro, que teve o desafio. Não, que teve o desafio mesmo, que reuniu essa turma toda. Ele se juntou. Que o Carson foi o treinador. Foi 91, não foi? Foi o Carson que... Não me pergunta a data. Aí é o seguinte. O Carson ele fez uma estratégia muito bacana. Ele reuniu todo mundo na academia dele, ele convidou as pessoas que queriam e trancou as pessoas lá durante 6 meses. Caramba. E os caras treinavam de manhã, de tarde e de noite. Portanto que estourou até furunco pelo corpo do Valide, tudo, né? Dessa galera toda. Os caras foram verdadeiros guerreiros que estavam lá. Tinha o Marcelo Berg, tinha uma turma grande lá. Mas ele trancou essas pessoas. Tinha um professor de boxe que era o Elinho, não me lembro o nome dele. E ele treinou aquilo com tudo, toda a energia dele. Ele botou ali naquela turma. Ele botou aquela energia para o jiu-jitsu. Então eu acho que esses caras têm que... Porra, o Carson perdeu o tempo dele, a história, o amor que ele tinha pelo jiu-jitsu naquele momento que ele reuniu aquela turma para preparar contra o Vale Tudo. Entendeu? Isso é real. Isso que eu estou te falando, entendeu? Isso é o que eu senti.
Para você ter ideia, ele não deixava ninguém assistir os treinamentos. Mesmo? Não, ele deixava lá. Só ele não só deixava. quem foi escolhido para... Então, essa turma que foi lá, que representou... E aí você falou uma coisa interessante, né? Que esse episódio específico, né, do desafio da luta livre contra o jiu-jitsu deu uma fortalecida na equipe, né? Não só na equipe Carson Gracie, como na junção com outras equipes, né? Porque ele também treinou outras pessoas de outras equipes, né? Para defender o jiu-jitsu, né? Treinava o Fábio Gurgel, parece que treinava lá, o Marcelo Berg. Então houve uma fortalecida do jiu-jitsu, não teve? Do jiu-jitsu ali, que foi uma coisa impressionante. Sem barreiras, né? Sem bandeiras, né? Era o jiu-jitsu. Se você parar para pensar, por que o nível de alguns lutadores que continuaram com o MMA caiu um pouco? Por que caiu? Porque o que acontece? Você não faz uma equipe, você não vai ficar bom se você não tiver uma equipe acompanhando você. Verdade. Se você não tiver 10 pessoas, fala assim, pô, vamos treinar de manhã, de tarde, de noite, com um objetivo só. O que acontece? Alguns foram treinar com o americano lá, com o João aqui separado, fez uma preparação, tomou de um, de outro, mas não tinha uma equipe. Aí chegava lá, o nível dele foi caindo. Mas isso é tão claro quando você vê o MMA lá, entendeu? Por quê? Se você não tem uma equipe, até para você competir no jiu-jitsu, uma academia, ela tem que ter o seguinte: eu quero fazer minha academia campeã. Eu vou pegar 10 alunos, vocês querem treinar aqui de manhã, de tarde, de noite, para a gente ser campeão daqui a 6 meses, 1 ano? Vamos. Você vai conseguir, entendeu? Se você não tiver essa equipe totalmente comprometida, você não consegue levantar uma academia. E como é que foram os primeiros campeonatos de Vale Tudo da equipe Carson Gracie? Você estava nos primeiros de tudo, né? Não, do Vale Tudo que eu vi não, não só desse desafio, eu digo, dos próprios campeonatos mesmo, onde o Vale Tudo era a base. A gente está falando de 91, a gente falou de 91, tem razão. Desculpa. Gente. Calma. Não. Tá tudo bem? A minha asma. Toma. Sopra aqui. Foi mal, gente. Não tem problema. Opa. Calma. Até ontem eu estava totalmente fechada. Minha asma tinha aparecido. Calma. Vai embora, asma. Calma, relaxa. Ossa. Bom, a gente já bateu de 91. Já batemos a Reza Lenda. Tem um momento Reza Lenda que me entregaram, seu. Não, peraí, deixa eu te falar uma história muito interessante. Fala, conta. Lá de São Paulo. Quando eu levei o jiu-jitsu... você queria falar sobre isso. Eu não posso deixar de falar isso. Você vê que tudo se liga, né? Então, por exemplo, eu lutei com o Marcelo Berg, eu conhecia todo mundo de outro lado, das outras academias, mas a gente... Desculpa, Marcelo. Fica tranquilo. A gente teve asma, viu, gente? Não é a de Itacuja, não. A gente teve uma cultura no jiu-jitsu que a gente não gostava. A rivalidade era tão grande que você não gostava do outro atleta da outra academia. Se o cara nunca ter te feito nada. Só porque carregava a bandeira alheia. Só porque carregava a bandeira alheia. E o cara era o maior inimigo. Porra, cara, isso aí foi a maior besteira que aconteceu. Então, o que aconteceu? Quando eu dei aula em São Paulo, a minha academia, eu passei ela para o Marcelo Berg. Opa! E do Marcelo Berg, olha que coincidência, eu tenho essa ligação com o mestre Robson direto. Quem assumiu a academia que eu estreiei com tudo foi o Ryan Gracie. Caramba. Não é uma energia? Sim. É uma coisa espiritual, é uma coisa... Sim. É uma coisa fantástica isso. Me conta um pouco como foi. O Ryan estava lá em São Paulo, na academia que eu montei ali. Então, e eu não tinha nenhuma ligação com o Ryan, entendeu? Você vê? Então eu estava conversando com o Robson. Olha que loucura isso. Foi o Carson que mandou você estar junto comigo. A gente tem uma amizade muito bacana. Caramba. Você falou muito do Hollis,
Mestre Márcio, como é que foi o dia que veio a notícia do falecimento dele? Foi uma tristeza, não tem nem palavras, isso aí foi uma loucura. É bom a gente nem falar, que eu gosto de falar o seguinte, está todo mundo, a vida para nos sempre. tatames do céu. A vida é para sempre. Junto com o Mestre Carlos, né? Lá em cima deve estar uma tá todo festa. Mundo vindo. Tá todo mundo aqui assistindo. Na minha academia tem a foto de todo mundo lá. Caramba. Eu chego lá, eu cumprimento todos Essa academia eles. é linda, a academia do Mestre Márcio, gente, aqui em Copacabana é lindíssima, toda branca, parece um templo budista. Olha como é que minha voz está, gente, olha, eu vou te falar, asma é terror. Aliás, mestre, você está também agora com um projeto que é o Top Seminar, né? Agora vai ser agosto ou setembro. Você fala um pouquinho sobre ele, por favor. O Top Seminar é o seguinte. Um dia eu tinha ido para o Canadá. Eu não falo uma palavra em inglês. Falo yes, no. Aí o Marcos Soares chegou para mim e falou assim, Márcio, vem aqui para minhas academias de Vancouver, vem fazer um seminário aqui. Eu falei, como eu tenho cidadania portuguesa, foi fácil de arranjar o passaporte. Falou, vem para cá. Aí eu falei, mas eu não sei falar inglês. Aí imagina eu, né? Quando eu cheguei, a passagem estava no meu computador, né? Eu falei, Marquinhos, você é louco, né? E a minha família, a minha mulher, massa. Todo mundo fizeram até aposta que eu não ia, né? Eu acabei indo. Foi uma loucura. Você não é mutuca, você vai. Eu fui. Aí cheguei lá, no Canadá, quando eu voltei, foi um sucesso, né? Sim. Aí o Peixoto me encontrou no Bibi Sucos, falou, se eu nunca ganhei dinheiro com jiu-jitsu, se você ganhou, tal, não sei o quê, né? Falei, então você vai ganhar agora. Vou fazer um evento que vai reunir só a galera da antiga. Caramba. Então chamei o Cássio Cardoso, que ele não quis ir. Ele não quis ir. Ele falou, não quero ir não. A mãe dele parece que está adoentada. Agora, não tive contato com ele agora. Mas na época ele não quis ir. Aí chamei o Pinduca, o Peixoto, o Amaury Bittetti, né? Porque o Amaury sempre treinou comigo. Sim. Né? E o Marcos Soares e o Peixotinho. Fomos lá, 5. Fizemos uma viagem cinematográfica, cara. A gente botou, só no seminário de Toronto, foram 250 pessoas. Caramba! E na de Vancouver, foram 120 pessoas. Caramba! E o Top Seminar foi um sucesso. Você parecia os velhinhos do jiu-jitsu indo. Entendeu? A gente curtia a beça. Que isso, não, tudo vinho. Não tem nada de velho, não, é tudo vinho. Mas eles melhora com o tempo. E o que acontece? A gente mostrou a defesa pessoal. Caramba. Lá no Canadá, e eles se reuniram e falaram assim, vocês mostraram um jiu-jitsu que a gente não conhece. E hoje, por incrível que pareça, o que está ficando mais em alta no mundo é a defesa pessoal. Sim. E são poucos faixas pretas que sabem a defesa pessoal. O que aparece na minha frente lá, o cara não sabe nada. Sim. Entendeu? Então, uma coisa que o Cássio ensinava, defesa pessoal, todas as coisas básicas do jiu-jitsu, isso era uma coisa certa. Tinha um programa até o cara chegar à faixa azul. E hoje não tem não tem isso, porque as pessoas não sabem, entendeu? Você vai na internet, tem milhões de golpes, entendeu? As aulas de jiu-jitsu hoje em dia não pregam muito a defesa pessoal. Não tem uma metodologia né? de como o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu foi feito até é dada, mas assim, muito esporadicamente, né? No meio de uma aula, no meio de uma posição. Essa posição também pode ser dada para a defesa pessoal, então, mas não é algo efetivo, é verdade. Quando as pessoas vão lá fazer aula lá comigo, e fazer aula com Pinduca, entendeu? Sim. Com peixe. As pessoas adoram, né? Sim. Porque a defesa pessoal você pode dar para qualquer idade. E aí esse Top Seminar que vocês vão dar agora, então a gente vai fazer esse Top Seminar em setembro. Aqui no Brasil, viu, gente? Porque quando vai ser, mestre? Vai ser dia 27 de agosto. 27 de agosto. E a gente convidou o Carson Gracie Jr., onde vai ter o seguinte. Vai ter o timoneiro da nossa equipe. O Carson Gracie Jr., a gente está esperando mais de 200 pessoas nesse seminário. E como é que a pessoa faz para poder se... Vai sair agora no Instagram. No Instagram? Qual é o Instagram, mestre? Vai sair Tá saindo, eu não vou
te passar agora, Tá, depois você me passa, assim, mas depois eu posso te chamada. passar, porque está sendo toda essa feita uma produção, né? Certo. Então vai ter os kimonos com edição especial, vai ter as camisas, né? E a pessoa vai poder vai comprar... ter um certificado, vão comprar... Diretamente na internet. A Tama vai estar com uma fábrica, com as costureiras fazendo o logo dos kimonos ao vivo lá que na hora legal, do kimono. Então, que vai ser um super evento, é um né? super evento que a gente vai fazer. Poxa, e o Carson Gracie quer reunir o Carson Gracie Júnior. Quero poder estar lá para cobrir o evento. É o nosso xodó, a gente vai fazer. Ele vai estar lá com a gente, com certeza. Sim. E a gente ficou muito feliz de ele estar junto com a gente agora, né? E o Amaury não vai poder vir porque ele está morando lá fora, né? Certo. Então vai ser você, Mestre Márcio, o Mestre Peixotinho, Pinduca, Mestre Pinduca e o Carson Gracie Júnior e o Marcos Soares. O Marcos Soares. Que vem do Canadá. E depois a gente vai Perfeito. para Boca Raton. Tá. E depois a gente vai para Vancouver. Gente, informações sobre esse Top Seminar no Instagram do Mestre Márcio Santos. Qual é o seu Instagram, mestre? É marcio.msa. Mas tem o Top Seminar. Top Seminar, tá? Vai diretamente lá, informações de valor do seminário, o local vai ser no Forte da Urca. Tem o Instagram do Top Seminar, Exatamente, a gente vai colocar na nossa Eu legenda mando do Instagram, me manda direitinho. Está sendo tudo isso produzido. Ouça, porque, ó, imperdível, hein? Espero estar lá cobrindo, hein, mestre, por favor. Então, eu estou aqui conversando para contar com o mestre Robson lá com a gente. Opa, né? Com certeza, mestrão, se Deus quiser vai estar lá com a gente. Mas assim, é isso toda que é uma história bem legal. E o que você espera desse evento, fora essa junção de... Eu vi ao você falar, mestre, sobre como vai ser o evento, o seu olhar como empresário, né? Empresário não, como empreendedor, né? Não vai ter só jiu-jitsu, vai ter o jiu-jitsu, vai ter o kimono, a tama. Não, tudo que é ligado ao jiu-jitsu. Tudo que é ligado ao jiu-jitsu, porque realmente muitas pessoas às vezes se perguntam, né? Como trabalhar com o jiu-jitsu? A pessoa trabalhando direitinho, né, mestre? Não só com as suas academias, como também fazer algumas parcerias com empresas. O que eu acho... A pessoa, você chegou lá atrás e conseguiu isso para o mestre Carson através da arrebentação. Então, você já tinha esse olhar anterior. Hoje em dia, existem eventos como esse em vários lugares do mundo, mas isso foi um olhar que você teve lá atrás e continua com ele, né? Você vê que você vai fazer um evento onde vai ser praticamente não vai ser só um seminário, vai ser quase um... Eu acho que as federações... Tem nem palavra, estou buscando a palavra empresarial para isso. Eu acho que a defesa pessoal ela é muito importante. Inclusive, o mestre Robson está querendo adotar um curso na federação. Sim. Que foi a primeira federação do mundo, tá? De defesa pessoal. Porque eu acho que isso é essencial para formar os professores e para eles realmente começarem a ganhar dinheiro. Vou dar um exemplo. Hoje eu tenho um aluno de 72 anos que adora fazer aula de defesa pessoal. Caramba. Mas esse cara não vai rolar no chão 200 horas, que ele não tem. Com 72 anos ele não tem, mas ele só dele aprender como ele se defender, ele fazer os exercícios, né, cara? Então, assim, para ele aquilo é uma satisfação enorme, entendeu? E ele aprender a cair. Imagina, qualquer idade, uma pessoa né, de 72 anos, pode aprender a cair no chão, né? Porque uma pessoa mais velha, quando cai no chão, quebra um fêmur, né? Porra, é difícil de... Tudo isso é o jiu-jitsu essencial. É o jiu-jitsu que até o Hillian falou, que o Carlos Gracie falava assim, é muito mais satisfação você ensinar o jiu-jitsu para as pessoas, para trazer qualidade de vida do que você preparar as pessoas para as pessoas terem aquele ego de ser o campeão, entendeu? Ele vê muito pelo lado do que o jiu-jitsu, os benefícios que o jiu-jitsu dá. O jiu-jitsu, então você pode aliar as duas coisas, verdade, mas o que acontece? Mas a saúde, para mim hoje, é assim, quando ele falou isso, porque a minha satisfação é essa. Eu vi um aluno lá de 50 e poucos anos, de 60 anos, feliz da vida, não largo mais o jiu-jitsu, estou apaixonado, ver todos os filmes, treino. Eu vejo... você dá uma qualidade de vida para o cara hoje, essencial, espetacular. E o que acontece?
Você tem... Mestre, eu sou um exemplo disso, mestre. Eu comecei o jiu-jitsu com 45 anos. Isso aí. Então, quer dizer, eu não me imagino me tornar uma atleta de alta performance aos 50 anos, que eu tenho 5 anos de jiu-jitsu. Não, mas o jiu-jitsu me trouxe uma qualidade de vida e algo. Não é só o esporte, né, mestre? O jiu-jitsu vai além, ele mexe com a mente da gente. Imagina quantas pessoas você pode... A autoconfiança. Você pode trazer para você trabalhar e que você vai fazer da idade. tantas coisas Exato. boas você vai levar para essas pessoas. Exatamente. Através do jiu-jitsu. Exatamente. Entendeu? Então você acredita qualidade de vida. Então você acredita que não pode faltar no jiu-jitsu? O que não pode faltar no jiu-jitsu ao seu olhar? Defesa pessoal. Pode a defesa pessoal. Defesa pessoal. E você ter a sensibilidade de tratar das pessoas através do jiu-jitsu. Tanto mentalmente como fisicamente. Sim. Entendeu? Trazendo qualidade de vida para elas, entendeu? Sim. Porque a vida, ela faz uma curva, né? Então, ela precisa bonito isso, a vida faz uma curva. Você tem que dar essa sustentação, sustentar essa pessoa para ela ter a caminhada dela mais feliz, né? Mais preparada, né, para a vida, né? E então, para os alunos, um praticante recente de jiu-jitsu, qual conselho que o mestre Márcio Santos daria para ele? Não, o conselho é o seguinte, que se você souber a metodologia, que é a parte da defesa pessoal, como é ensinado o jiu-jitsu desde o início, né? Sim. Desde lá dos primórdios, né? Onde você trabalha com a pessoa que está começando, né? Você saber entender as necessidades desse aluno, você vai ter esse aluno para sempre, com certeza a sua academia vai... E o jiu-jitsu vai mudar a vida da pessoa. Vai mudar totalmente. Porque eu acho que é quase uma missão também. O professor, lógico, que quer viver do jiu-jitsu, né? Porque é uma profissão, mas eu acho que a missão de transformar a vida de uma pessoa está além, né, mestre? Eu estou ajudando muita gente hoje com vários problemas. E isso, para mim, é uma satisfação muito maior do que ter feito, assim... É uma sensação mais prazerosa do que ter trabalhado com casca grossa, né? Sim. Mas para mim é um prazer você ver assim o bem-estar das pessoas, né? Agora dando qualidade de vida. A última pergunta, mestre, vamos lá. Vamos supor que o mestre Carson Gracie estivesse sentado aqui do meu lado. O que você gostaria de falar para ele, mestre? Falar que ele foi a pessoa mais importante na minha formação, entendeu? Porque ele me deu coragem e ele me deu muita, assim, ele me tornou uma pessoa determinada, né? Mexeu com o seu caráter, né? Ele construiu o seu caráter. Fez eu perder o medo de qualquer coisa para viver. Eu acho que essa que é o mais importante, né? Enfrentar tudo. Tudo e todos. Nossa. Isso daí que eu acho que foi uma lição que eu aprendi com ele mesmo. Nossa. Muito boa. Ele deve estar vindo por aí. Tá bom? Mestre Márcio, muito obrigada pela entrevista. Olha, se a gente pudesse, a gente ficaria mais uns 2, 3 horas olha, vou te falar, esse mestre tem história. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado a você. De ter sido aquele tijolinho que construiu a estrada para que a gente, hoje em dia, pudesse estar aqui nessa mesa falando da história de vocês. Com certeza. E quero dizer que o que eu tenho hoje, eu devo a todos os alunos e meus amigos do Carson, do Oswaldo e das outras academias do jiu-jitsu que treinaram comigo, entendeu? A todo mundo. Entendeu? Que se não fossem eles, eu não seria nada. Entendeu? Isso é ser old school, gente. Muito obrigada, mestre. Isso aí. Pessoal, muito obrigada por a assistência de vocês. Semana que vem nós teremos mais uma personalidade, mais um personagem dessa história, da história do jiu-jitsu dentro da equipe Carson Gracie. Agradecendo ao mestre Márcio pela sua presença. Muito obrigado. Muito obrigada, mestre. Até semana que vem, gente. Um grande abraço. Os, mestre. Os.